Apesar de ter fatiado a denúncia contra Jair Bolsonaro pela suposta trama golpista em 5 peças separadas, a PGR manteve conteúdo idêntico em todas elas, com exceção nas partes inicial e final. É claro que onde você muda o nome do denunciado, né? Com isso, pode ir, com isso, o indicativo é que, se as denúncias forem aceitas, as ações penais devem tramitar de modo separado no STF. E isso pode causar prejuízo para a atuação das defesas dos acusados, já que as condutas e provas discutidas em uma ação podem ter impacto nas outras. Além disso, com o final da análise material coletado na operação que prendeu o general Braga Neto, a Polícia Federal, a Gestapo, avalia a possibilidade de apresentar novos indiciados no caso. Vai fazer outro relatório de merda, né? Porque se isso é um trabalho de Polícia Federal, nós não temos polícia no Brasil. A base são os dados que estão no celular apreendido com Braga Neto e nos telefones, computadores, pendrives e outras mídias recolhidas de seu então assessor, Coronel Flávio Peregrino. Bom, eu falei isso, né, quando a gente debateu aqui, no dia 19 de fevereiro, o protocolo pela PGR foi no dia 18. Eu lembro que eu vi, né, as milhares de páginas e identifiquei. Eu falei, é estranho, porque às 20h42 a PGR protocola uma denúncia com 6 pessoas, dentre as quais não estava o Jair Bolsonaro. Depois ele protocola uma denúncia com 8 pessoas, dentre as quais o Jair Bolsonaro e o Ramagem, que tem foro privilegiado. Às 20 e também uma petição dizendo que ele vai fatiar para facilitar as coisas. Às 20h50, isso foi às 20h42, às 20h50 ele já publica no site do MPF que denunciou 34 pessoas, o que é uma mentira, porque só tinham 14 denunciados. Mas mesmo assim, ele publicou essa fake news e assim está no site do MPF e assim a AGU não entra com a ação, né, contra fake news, o Alexandre de Moraes não põe no inquérito da fake news e eu fico falando sozinho como louco, porque é isso que a grande mídia faz com a mídia independente. E por mídia independente não quer dizer que a mídia é sem eira nem beira, quer dizer que ela não é dependente de recurso público, que ela não depende de dinheiro de quem é criticado pela mídia. Então eles deixam a gente como louco, falando sozinho. Eles não reverberam nada de errado. E aí, o que eu falei, foi só às quase 21h20, que a PGR protocolou uma denúncia contra 12, mais 5 minutos depois uma outra denúncia contra 5, e só às 21h40 e poucos ela protocolou a última denúncia contra o Paulo Figueiredo, sozinho. E é claro, o que eu levantei aqui, ou alguém pressionou o Paulo Gonet para fazer isso, porque são 5 denúncias iguais, idênticas, até no erro de diagramação. A Folha falou isso hoje. Eu falei isso no dia 19. Tá? Aqui quem vê, o faroeste está na frente. E também tem uma outra razão, é claro. É para dificultar a vida dos denunciados. Para acelerar a ação contra o Bolsonaro e para evitar o problema de carta rogatória, como no caso da citação do Paulo Figueiredo. Porque aí eles vão fazer a carta. Imagino eu que façam carta rogatória, não posso imaginar nada, já que não tem legalidade nenhuma. E se a denúncia do Paulo Gonet já é uma merda, juridicamente falando, me desculpem, não tem o que extrair, por mais que apareça o Gilmar Mendes falando que é boa, por mais que o Prerot fale que é um monumento da persecução penal, eu não posso jogar décadas de estudo de direito no lixo e mentir para vocês. Se fosse boa, eu falava. Da mesma maneira que eu falei que os PowerPoint do Deltan Dallagnol era uma merda, eu falo que a denúncia do Gonet é uma merda. E eu mantenho a minha coerência ao longo do tempo. Eu não faço que nem finados comentadores que falavam que era uma merda lá, mas aqui é uma maravilha. Então eu prefiro manter a minha decência do que ganhar dinheiro. E, portanto, se a denúncia já é terrível, o relatório foi mais terrível ainda. E agora a Polícia Federal já está anunciando que vai repetir a dose, João.
Pois é, Paulo, você vê que o Bolsonaro ele menciona sempre esse fato que ele já tinha nomeado os comandantes das Forças Armadas indicados pelo próprio Lula. Então, na verdade, o mandante do golpe seria o Lula. E o Bolsonaro vem falando isso nesse sentido de essas pessoas estariam lá, que não havia armas, né? Não havia... E o que me causa estranhamento é isso. As pessoas foram condenadas, os civis, né, que lá entraram para cometer algum vandalismo, alguma meia dúzia cometeu vandalismo. Só que os tais mandantes do golpe EAD, que seria o golpe à distância, não sequer foram julgados ainda, foram denunciados agora, ou seja, condenaram o vandalismo e depois os mandantes, ou seja, se o processo for improcedente, que a tendência é que não seja, porque é um processo político e ilegal, aí se eles forem absolvidos, tem pessoas presas. É que todas essas pessoas, elas iam, num determinado momento, se transformar em Power Rangers através de lasers da Starlink. E usar Starlink, só pode ser. Porque eu vejo muita gente, até na direita, criticar a conduta do Jair Bolsonaro pós-derrota nas eleições via TSE, quando declarou o Lula vencedor, no sentido de que ele teria ficado em silêncio, ficado postando enigmas, entre outras coisas. Tudo bem, pode-se questionar isso, mas isso não é crime, isso não quer dizer que ele induziu as pessoas a nada. É uma conduta que eu também não concordei na época, mas isso não tem nada de crime, os enigmas, enfim, pode-se questionar. E também que ele não teria falado para as pessoas saírem de lá da frente. Ele deu uma declaração no Léo Dias dizendo que teria, de alguma forma, dado a entender que era para sair. Acho que ele que não falaria e não falou isso para não ficar vinculado. Né, que se ele falasse, vincularia automaticamente ele àquelas pessoas. Mas que lá estavam protestando pela eleição do Lula e pela forma com que o Tribunal Superior Eleitoral conduziu a eleição. Mas isso não muda absolutamente nada. As pessoas estavam lá pacificamente e resolveram no domingo tomar o poder sem arma e com o vendedor de algodão doce. Acho que assim, a PGR está, não só a PGR, como a gente mencionou, o Itamaraty, estão envergonhando a sua própria história e não sei se vão conseguir sair bem disso daí, porque, olha, o Itamaraty está nesse limbo, a PGR nesse limbo. Lembrando que o PGR foi na sabatina junto com o Flávio Dino e vários de direita deram um ok para ele, inclusive os elogiaram ambos. Então, assim, não sei que fim vai levar isso não. Não só elogiaram ambos, como elogiaram ambos os dois. Ambos os dois. E você veja bem, Ana Paula, é uma coisa tão ridícula a PGR fazer, né, soltar desses pro Globo, né, porque a informação do Globo não é sigiloso. Não, por que fica anunciando? Que nem o Paulo Gonet ficou, eu vou denunciar Bolsonaro depois do Dia de Finados, depois do Natal, depois do Ano Novo, depois do Carnaval, acabou vindo antes. E no caso, a Polícia Federal, que virou uma Gestapo, é claro, pelo menos essa entidade central em Brasília, porque não foi revogado no Brasil o Código de Processo Penal. Não tendo sido revogado, vale o que se chama de cadeia de custódia. E a cadeia de custódia manda que todos os elementos eles sejam ordenadamente analisados. Como é que a gente fala que já tem quase 1.500 brasileiros, cidadãos comuns, que estão presos, estão sendo condenados, que a gente tem um ex-presidente da República e outras autoridades denunciadas, sendo que no Brasil nós tivemos, por acidente, né, a Gestapo não soube proibir todo mundo de vazar imagem, nós vimos aquelas imagens na CNN em que aparecem Flávio Dino, G. Dias, Gleisi Hoffmann. Não estou dizendo que eles cometeram um golpe, nem que incitaram, nem que colocaram infiltrado. Mas porque eles aparecem nas imagens que são prova, pela cadeia de custódia eles deveriam ter sido ouvidos. Ninguém foi. E uma vez que a cadeia de custódia é desrespeitada, a investigação é nula. Sendo investigação nula, não pode haver relatório, muito menos denúncia e muito menos processo. Então, a gente aqui no Brasil está acostumado a ser tratado como um imbecil, como analfabeto, como gente que não é capaz de ler um Código de Processo Penal para ver que tudo isso é ilegal. Porque a Rede Globo reverbera o patrãozinho. O patrãozinho deve a patronice ao STF. E fica todo mundo petecando e fazendo a gente passar por louco. Quando, na verdade, eles estão loucos. E é por isso que no mundo todo a ditadura está ficando escancarada. Porque ninguém é obrigado, lá nos Estados Unidos pelo menos, a seguir os desígnios dessas pessoas que nos tratam como tal. Porque está escrito. Enquanto eu souber ler
Enquanto eu souber as normas da gramática, é tudo isso ilegal. Até que ponto continuará sendo apenas o Alexandre de Moraes apontado como ditador, como perseguidor, como criminoso humanitário? Já que isso está arraigado a exemplo da Polícia Federal. Como eu falei ontem, né? Estava falando sobre a grande mídia e os jornalistas que acobertam essa narrativa desse suposto golpe, assim também todas as outras autoridades que estão contribuindo para as coisas acontecerem com tantas ilegalidades, são cúmplices de tudo isso que nós estamos vendo aqui no Brasil, né? E são muitas ilegalidades já enfileiradas, né, durante todo esse processo, essa denúncia, a investigação, as pessoas que já foram condenadas e perpetuam ainda seguindo as ilegalidades e inconstitucionalidades. Porque esses dias, o advogado do Braga Neto, José Luiz de Oliveira Lima, eu vi a entrevista dele nas redes sociais, ele falou categoricamente que não teve acesso a todas as peças dos autos. A repórter até fala para ele, mas o Alexandre de Moraes... E vai acontecer alguma coisa com ele, porque, segundo minhas fontes de Brasília, o que ele perdeu mais a compostura durante uma conversa não foi nem tanto a questão dos Estados Unidos, mas a insistência do advogado em dizer que não teve acesso a todas as Ele falou os de forma elementos. muito veemente, vou abrir aspas. Eu afirmo, porque ela pergunta para ele, ela diz assim, mas o Alexandre de Moraes disse que vocês já tiveram que a defesa já teve acesso a todo o processo. Aí ele diz assim, abre aspas, eu afirmo às senhoras e aos senhores que a defesa não teve acesso a todas as peças referidas pelo Ministério Público quando apresentou a denúncia. Portanto, eu não tenho como desempenhar o meu trabalho com clareza, com firmeza e com confiança, porque eu não tive acesso a todas as peças dos autos. É isso e boa tarde. Exatamente. Fecha aspas. Exatamente. Ele foi muito veemente. Eu temo pelo advogado. É o Vilardi? Não. José Luiz de Oliveira Lima, doutor José Luiz de Oliveira Lima. Exato. Isso é um advogado, nós estamos falando aí de um advogado que teve uma atuação brilhante no mensalão. Grande. Tá? Então, se ele está dizendo isso, eu tendo a confiar mais na palavra do advogado do que no caso. Não é? Isso aí vai ter como ele comprovar, porque se ele não teve... Se tem Não, petição... só falta o Alexandre querer que ele faça a prova negativa, a prova que você não teve acesso. Porque a gente chegou nesse ponto no Brasil, em que o réu tem que provar que ele não fez, e é impossível prova negativa. É impossível. E mesmo quando ele prova que não fez, quando é possível, como no caso do Felipe Martins, ele dá de ombros. Esse país está insano. Eu vou ensandecer com esse país.